Paz do Senhor Jesus a todos, sejam bem-vindos a mais uma live da Consagração Mais de Ti, mais um sábado maravilhoso, abençoado na presença do Senhor Jesus. E eu gostaria de estar orando para iniciar essa live. Você que está vendo ao vivo, você que está vendo depois, posteriormente gravado, no Instagram, no YouTube, esteja se unindo para a gente em oração, espírito de oração agora, para a gente estar iniciando mais uma live, que mais um dia seja um dia abençoado, que essa palavra entre e faça sentido na sua vida. Pai, muito obrigada por essa manhã, muito obrigada por mais um dia, que o Senhor resplandeça a Tua glória, a Tua presença na nossa vida, Pai. Perdoe nossos pecados, livra-nos de todo mal, Pai. Ó Senhor, que essa palavra venha de encontro aos nossos corações, Pai. Faça a Tua vontade, Senhor. Ó Senhor, faça o que o Senhor quer fazer, me use como instrumento, Senhor, para levar a Tua mensagem, Pai, que é o mais importante. Livra-nos de todo mal, Pai. Cuida de cada um de nós, repreenda tudo o que não provém de Ti, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. Abençoe o nosso dia de hoje, que seja um dia cheio da Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de estar iniciando essa mensagem no livro de Levítico, Levítico 25, 23. E se eu puder dar um tema para essa mensagem, é uma coisa que o Senhor tem falado comigo ao longo de algumas semanas, que é como peregrinos e forasteiros. É um tema que foi um pouco desafiador, eu fiquei um pouco com receio de pregar, de falar sobre esse tema, mas foi algo que o Senhor foi falando comigo ao longo de alguns meses até chegar no dia de hoje para poder estar falando essa palavra. E assim diz a palavra do Senhor, Levítico 25, 23. Também a terra não será vendida em definitivo, porque a terra é minha, pois vocês são, para mim, estrangeiros e peregrinos. E essa parte final, pois vocês são, para mim, estrangeiros e peregrinos, é o que mais me chamou muita atenção. E nessa leitura corrida que eu estava fazendo da Bíblia, e que veio essa palavra saltar aos meus olhos e veio essa mensagem para mim. Essa passagem aqui é um pouco quando o Senhor está dando as leis, para Moisés, dando os mandamentos. Ele acabou de falar das festas, aqui ele está falando do ano do jubileu. E é muito interessante que eles estão prestes a entrar num momento de bênção, de vitória, num momento de conquista. Num momento onde é estranho, se você olhar pelo olhar natural, está falando sobre a brevidade da vida e sobre nós sermos peregrinos e forasteiros nessa terra. Mas o Senhor vai e lembra que apesar da bênção, apesar desse momento de festividade, vão adentrar a terra prometida, para não se esquecer que a terra não é deles, que isso tudo passa, pois vocês são como forasteiros e peregrinos. Então, a primeira coisa que eu queria falar na live de hoje é entender sobre ser forasteiros e sobre ser peregrinos. Forasteiros significa, é um adjetivo ou substantivo, que designa alguém que vem de fora, um estrangeiro. Um estranho que vem para a comunidade onde se encontra. Refere-se a um visitante ou uma pessoa de outra região. É alguém que vem de fora passar um tempo numa determinada região. Já peregrino não é muito diferente. Ele está realizando uma viagem e é aquele que faz longas jornadas. E também tem como sinônimo estrangeiro, andarilho ou estranho. É interessante ver que esses dois substantivos vêm falando de alguém que não é pertencente ao local. Ele está falando de alguém que está de passagem, algo breve, uma jornada. E é interessante quando a gente vai lá em João 17, na oração sacerdotal de Jesus, Jesus frisa isso. Em João 17 ao 14 ao 16 ele fala: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. E aqui ele está falando justamente sobre o nosso destino final. Nosso destino final não é aqui. Nosso destino final é o céu. Nós estamos aqui de passagem. Nossa vida aqui é breve. O momento que nós estamos vivendo aqui, somos como peregrinos e forasteiros nessa terra. E eu queria falar um pouco sobre isso, sobre a brevidade da vida e como grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus entenderam isso. Que entendendo que a vida era breve, que ela passa rapidamente, que a nossa esperança não vem daqui. Tem uma passagem que o apóstolo fala que se só esperarmos em Deus nesse mundo, somos os mais miseráveis dos homens. Definitivamente a nossa esperança, a nossa fé não vem do que terreno.
mas vem do alto. E eu acho bem interessante ver como eu gostei muito enquanto eu estudava para essa mensagem falando sobre Davi. Davi, ele foi um homem muito bem sucedido, mas ele não perdeu de vista o alvo. No Salmo 39, do verso 4 ao 7, ele fala: Senhor, dai-me a conhecer o fim e qual é a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, tudo é verdade. De fato, o ser humano passa como uma sombra. Em vão se inquieta, amonta tesouros e não sabe quem ficará com eles. E eu, Senhor, o que espero? Tu és a minha esperança. É interessante que ele não perde essa visão. Quando ele já está passando o trono para Salomão, bem no final da vida dele, ele ainda tem essa visão muito bem definida no íntimo dele. Em 1 Crônicas 29, do 13 ao 15, ele fala: Agora, ó nosso Deus, graça te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu, quem é meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas, porque tudo vem de ti. Nós só damos o que vem das tuas mãos, porque somos estrangeiros diante de ti, e peregrinos como os nossos pais. Os nossos dias sobre a terra são como a sombra, e não temos permanência. Davi, apesar das bênçãos terrenas, apesar de ter ido muito além do que, com certeza, um dia ele pensou ou imaginou, seu nome se tornou célebre, ele virou rico e poderoso, rei de todo Israel. Ele sempre entendia uma coisa muito certa: sua força não vem dele. A força dele, a esperança dele vem do Senhor. Ele não perdeu isso ao longo da vida, que ele entendia que a vida nessa terra é muito breve, que o que nós podemos fazer nessa vida é lembrar que a nossa esperança reside no Senhor Jesus e que tem um motivo de estarmos aqui, que é para honrar e glorificar o nome dele. E em Mateus 5, 13 ao 16, Jesus fala no Sermão do Monte: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier e ser insípido, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas no lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim também brilha a luz de vocês diante dos outros, para que vocês vejam as boas obras que vocês fazem, glorifiquem o Pai de vocês, que está nos céus. E o tópico terceiro que eu queria falar um pouco é rumo ao céu. 2 Coríntios 5:20, o apóstolo Paulo fala: portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós, em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Embaixador é um representante diplomático de mais alto nível de Estado ou de uma organização internacional, encarregado de chefiar uma missão diplomática em outro país. Nós somos embaixadores do céu, com a mensagem mais importante da face da terra em nossas mãos: levar o Evangelho, anunciar as boas novas de Cristo. Anunciar. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que desceu o Filho único, para que todo que nele cresça não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é o mais importante da nossa vida. Nós não perdemos o alvo. E anunciar para todos a palavra de Cristo, anunciar as boas novas do Evangelho. A gente sabe que Jesus pode voltar a qualquer momento, que nem nessa pequena breve vida nós às vezes teremos a plenitude. Jesus voltará antes e vai rapidamente passar, mas que a gente tenha essa mensagem poderosa. Nós somos embaixadores do céu. E eu acho interessante quando Paulo fala sobre a vida cristã, e ele fala como uma corrida, porque a corrida passa rapidamente, é um momento. É aquele momento que a gente tem para poder alcançar a vitória, e vai ser a diferença entre os que vão conseguir terminar a corrida e chegar até o final e os que não conseguem. Em 1 Coríntios 9, 24 ao 27, Paulo fala: vocês não sabem que os que correm no estado, todos na verdade correm, mas um leva o prêmio. Corram de tal maneira que o ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina. Aquele para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado o evangelho a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. A gente tem que ser também lembrado que é falado no livro de Tiago. Tiago, de tal sabedoria, fala: vocês não sabem o que acontecerá amanhã.
o que é a vida de vocês. Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Mas nós sabemos em quem reside a nossa esperança. Nós sabemos que em Cristo reside a nossa esperança. A gente tem que lembrar que Ele prometeu que voltaria breve, que nós somos literalmente como peregrinos e forasteiros da terra. Nós temos um tempo delimitado e enquanto estivermos aqui, nós temos que anunciar as boas novas de Cristo. Nós estamos aqui como os embaixadores do Rei. Nós estamos aqui para poder anunciar a mensagem mais importante da face da terra, que é a palavra de Deus, as boas novas, que Ele vive, que Ele reina para todo sempre, que há salvação disponível para todos. Basta somente crer. E a gente lembra, em Apocalipse 22, 12 ao 14, ele fala: eis que veio sem demora. Comigo está a recompensa que tem para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aquele que lava suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entre na cidade pelos portões. Enquanto a gente estiver aqui, como embaixadores do reino, nós não venhamos esquecer que somos peregrinos e forasteiros no nosso tempo. Aqui é breve, vai passar muito rápido. Mas enquanto a gente estiver aqui, nós possamos usar esse tempo para glorificar o nome do Senhor, para anunciar as boas novas e para levar Cristo para todos. E essa é a breve mensagem que o Senhor me deu no dia de hoje e que realmente queimou muito no meu coração. Que nós possamos lembrar que o nosso tempo aqui é curto, que isso tudo passa muito rápido. Talvez muitos aqui que vão ouvir essa mensagem ainda não tenham noção de como a vida é breve, que é como um sopro, como a neblina que de manhã já não tem mais. E isso é muito forte. Mas que possamos usar esse tempo para honrar e glorificar o nome do Senhor, para que possamos fazer a diferença. E para lembrar que enquanto estamos aqui, nós temos que anunciar a boa mensagem do Evangelho. Essas boas novas tão maravilhosas. E eu gostaria de fazer 2 orações aqui. A primeira oração é uma oração se você nunca aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador, que você possa estar orando junto comigo. E a próxima será para encerrar a live. Se você por acaso for fazer essa primeira oração, não estiver ao vivo aqui, depois se quiser, entre em contato conosco, nós estaremos ajudando. Procure uma igreja bíblica para você fazer parte. Então, vamos orar. Primeira oração, lembrando, é para você que nunca aceitou o Senhor Jesus como Salvador ou está retornando aos caminhos dele. Pai, abençoa essa pessoa agora, Pai, que está fazendo essa oração comigo. Escreve o nome dela no livro da vida, Pai. Abençoa a vida dela. O Senhor disse, Pai, se crede no coração que o Senhor ressuscitou dentre os mortos, confessar com a boca o Senhor como Senhor, essa pessoa alcançaria salvação, Pai. E essa pessoa que está fazendo essa oração comigo, crê que Tu ressuscitou dentre os mortos. Acredita, Senhor, que o Teu sangue lavou os pecados dela. E agora, Pai, não mais ela olhará para trás, mas olhará para o alvo, que é Cristo, Senhor. Cobre ela com Teu sangue, livra de todo mal, Senhor. Ó, Senhor, ajude e a fortaleça para que permaneça firme até o fim nos Teus caminhos, Pai. Muito obrigada por tudo, Pai. Abençoe essas pessoas que estão tomando essa decisão, ou de Te aceitar pela primeira vez, ou de retornar aos Teus caminhos. Em nome de Jesus. Amém. E agora a mensagem para finalizar essa palavra. Que Deus abençoe você nesse sábado maravilhoso. Seja um dia de bênção. E que essa mensagem possa ressoar no nosso coração, que a gente lembre do nosso propósito nessa terra. De que aqui tudo é breve, mas que nós possamos fazer diferença. Vamos orar? Pai, muito obrigada por essa palavra. Obrigada por esse alerta. Obrigada, Senhor, por nós lembrarmos que tudo aqui passa muito rápido, que as coisas são breves e que num piscar de olhos, Senhor, tudo pode acabar. Mas, Pai, a nossa esperança não reside nesse mundo, reside em Ti. Ó, Senhor, nos guarda, nos proteja, livra-nos do mal, Senhor. Nos dê, Senhor, um final de dia, um início de dia, independente da hora que a pessoa estiver ouvindo. Abençoado, Pai. Cobre-nos com Teu sangue, livra-nos do mal, Pai. Encha-nos com Teu Espírito Santo. Nos dê sabedoria, nos blinda, nos guarda e proteja de tudo que não provém de Ti, Senhor. Que nós possamos, Senhor, ser usados poderosamente para anunciar as Tuas boas novas. Que possamos, Senhor, ser verdadeiros embaixadores do reino enquanto estivermos aqui na terra. Cuida de cada um que está ouvindo essa mensagem ao vivo, que ouvirá posteriormente.
Guarda os corações, Pai. Ó Senhor Deus, muito obrigada por tudo. Guarda esse projeto, a consagração mais de Ti. Cada dia mais, Senhor, a gente possa continuar sendo usados para poder anunciar a Tua palavra, anunciar as boas novas do Evangelho. Obrigada por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que vocês tenham um sábado abençoado e ou vocês estão ouvindo em outro momento, em outro dia da semana, que esteja um dia abençoado para a honra e glória do Senhor.